Ora bem, vamos então para a nossa segunda aula do capítulo 3. Eu vou aqui compartilhar o meu ecrã. E cá está. Portanto, na aula anterior apresentamos o teorema de transporte de Reynolds e vimos a sua formulação para vários casos, seja um volume de controlo em movimento, um volume de controlo deformável, com fluxos arbitrários, e depois vimos no final as simplificações comuns para casos estacionários, que temos muitos que são esse o caso, portanto não há variação temporal da quantidade genérica que nós vimos dentro do volume de controle, portanto esse primeiro termo é zero, estou a falar deste primeiro termo do lado direito, e se os fluxos de entrada e saída forem unidimensionais, ou seja, se a velocidade for uniforme e perpendicular a cada entrada ou saída de fluido no volume de controle, então ficamos com uma expressão ainda mais simples, que é esta equação de 3.13. Tudo isto ainda aplicado na nossa derivação a uma variável genérica, uma quantidade genérica, neste caso, por unidade de massa, este beta. O que vamos agora fazer é aplicar o teorema de transporte de Reynolds às várias equações conservativas que temos. Conservação de massa, primeiro, depois conservação de quantidade de movimento, linear e angular, e depois conservação de energia. Então, começando pela primeira, temos a equação de conservação de massa, que já tínhamos visto no início, portanto, em que essencialmente afirma que na ausência de reações nucleares nós não temos nem produção nem destruição de massa. Portanto, temos uma derivada temporal igual a zero. A propriedade genérica, então, neste caso, por analogia com o teorema de transporte de Reynolds que tínhamos apresentado, vai ser o M, e, portanto, o beta, que é o B por unidade de massa, vai ser massa por unidade de massa, ou seja, vai ser igual a 1, o beta. Então, substituindo na equação 3.9, nós ficamos, o beta desaparece, porque está a ser substituído por 1, ficamos com esta expressão, ou, para a simplificação comum de casos estacionários com fluxos unidimensionais, o que nós temos, no fundo, é que os fluxos de massa que estão a entrar no volume de controle têm que ser iguais aos fluxos de massa que estão a sair, no caso de não haver acumulação nem desaparecimento de massa do volume de controle ao longo do tempo, porque é um caso estacionário. Se não for esse o caso, ou seja, se houver acumulação de massa ou esvaziamento de massa do volume de controle, então a nossa derivada temporal aqui da equação 3.14 permanece e temos que entrar com ela na análise. Se tivermos um volume de controle móvel, teremos que substituir as velocidades absolutas por velocidades relativas, não esquecer, e se usarmos os caudais mássicos, portanto a expressão de cima desta caixa, então teremos que usar também caudais relativos, usando velocidades relativas para os calcular. Pequeno exemplo, muito simples. A equação de conservação de massa, já agora, muitas vezes nós não temos exercícios que sejam integralmente sobre a conservação de massa, mas é raro o exercício no qual não seja preciso aplicar a equação de conservação de massa no início para determinar caudais, velocidades, etc., que nos permitam depois resolver um problema de quantidade de movimento, linear, angular ou energia, etc. Portanto,
É quase sempre um ponto de partida. Neste exemplo, nós temos uma conduta, cujo volume de controle coincide com essa conduta, portanto, através da superfície da conduta, como ela é sólida, não há fluxo, portanto, o produto do vetor velocidade e do vetor normal vai ser igual a zero e, portanto, nós só temos uma entrada de fluido em 1, com velocidade V1, e uma saída em V2. Daqui se induz que, se o caso for estacionário, não poderá haver acumulação ou diminuição de massa nesta conduta, entre a secção 1 e 2, e, portanto, a massa, o caudal mássico que está a entrar na secção 1 tem que ser igual ao caudal mássico que está a sair na secção 2. Ou seja, caso sendo estacionário e os fluxos unidimensionais, vamos também assumir que V1 é perpendicular à secção 1 e constante naquela secção, portanto não está a variar, o fluido tem velocidade V1 em toda a secção 1 e da mesma forma tem velocidade V2 em toda a secção 2. Então, podemos usar a equação 3.15, que nos vai dizer que o caudal mássico de entrada é igual ao caudal mássico de saída, ou seja, ρ1 V1 A1, caudal mássico em 1, é igual a ρ2 V2 A2, o caudal mássico em 2. E então, se podemos também fazer isto, se o fluido for incompressível, como em muitos casos, então nesse caso a massa volúmica não muda, ρ1 é igual a ρ2, é igual a uma constante, e podemos eliminá-la dos dois lados desta equação e ficamos com uma igualdade agora, não de caudais mássicos, mas sim de caudais volúmicos. Ou seja, dividimos tudo isto pela massa volúmica constante e o caudal mássico a dividir pela massa volúmica dá-nos o caudal volúmico, tal como aqui está. Então a nossa igualdade passa a ser entre o produto da velocidade vezes a área, que é o caudal volúmico. V1 vezes A1 terá que ser igual a V2 vezes A2. Isto permite-nos determinar, se soubermos as áreas e uma das velocidades, a sua outra velocidade. Ou então, nem sequer necessitar de calcular as áreas, usamos os diâmetros que entram ao quadrado na área e, portanto, por exemplo, a velocidade V1 será igual à velocidade V2 vezes o rácio dos diâmetros das áreas, D2 sobre D1 ao quadrado. Ou vice-versa, trocando os índices. V2 também será igual a V1 vezes o diâmetro 1 sobre o diâmetro 2, esse rácio de diâmetros ao quadrado. Isto, como disse, é muito frequentemente necessário usar no início de da grande maioria dos problemas. Vamos ver um exemplo. Vou fazer aqui um pause. Então, este exemplo é bastante simples. Temos um reservatório da figura que está a ser enchido de água por duas entradas unidimensionais, 1 e 2, pela esquerda e pela direita. O ar está aprisionado no topo do reservatório, okay? Portanto não pode sair por cima. Sim, é verdade, o ar já agora vai ser comprimido à medida que a água vai entrando e, portanto, para manter um eventual caudal constante em 1 e em 2, as bombas que estariam a fornecer isto teriam que estar a debitar mais e mais pressão para vencer a resistência do ar. Mas isso não nos preocupa aqui. O que nós queremos é, inicialmente, derivar uma expressão para a variação da altura da água no reservatório, assumindo que os caudais em 1 e em 2 são constantes. Então, vamos partir do teorema de transporte de Reynolds para a conservação de massa no volume de controle fixo, a equação 3.26 destes slides, e temos então que a derivada temporal da massa terá que ser igual a zero, que vem da equação conservativa, fundamental, e
o teorema de transporte de Reynolds diz-nos que isso terá que ser igual à taxa de variação da massa dentro do volume de controle, no tempo, portanto, mais o integral dos fluxos de massa à volta da superfície de controle. Neste caso, temos que ter atenção que a quantidade de massa de água dentro do volume de controle está agora a variar no tempo. Portanto, não podemos eliminar, não é um caso estacionário, o primeiro termo da equação, este aqui, não desaparece desta vez. Contudo, podemos simplificar, pela forma como o enunciado assim ditou, o integral dos fluxos à volta da superfície de controle por fluxos unidimensionais usando velocidades uniformes em 1 e em 2. Então, fazendo essa substituição, nós ficamos com, então, a variação, ou a taxa de variação da massa dentro do volume de controle, menos os fluxos que entram, mais os fluxos de massa que saem, tem que ser igual a zero. Sendo que aqui nós não temos fluxos de saída, portanto este termo desaparece neste caso. Então, a quantidade de massa, contudo, dentro do volume de controle, provém de dois fluidos. É a água, que está a entrar, e a massa de ar, que está aprisionada lá em cima, que não está a mudar no tempo. Okay? Portanto, a derivada temporal da massa de fluido dentro do volume de controle é composta por dois termos, um para a água, que é o primeiro, que sim está a variar no tempo, portanto temos a derivada temporal a atuar, e já vamos simplificar algumas coisas, porque destes três termos, a área do tanque vezes a altura dá-nos o volume da água, vezes a massa volúmica dá-nos a massa de água que está lá dentro em determinado instante de tempo. Claro que, considerando a água incompressível e como a área do tanque não está a mudar no tempo, na verdade esta derivada temporal só vai depois atuar sobre a altura da água, que é a quantidade que está efetivamente a mudar temporalmente. O segundo termo do integral da massa dentro do volume de controle diz respeito ao ar, só que como a câmara de ar está fechada, o tanque não deixa escapar esta massa de ar que está por cima da superfície da água, então não temos derivada temporal e este termo é zero para o ar. E, portanto, o nosso termo transiente da equação, este que aqui está, não consigo selecionar apenas isto, mas está aqui repetido, será igual à massa volúmica da água, vezes a área do tanque, que são constantes, vezes a derivada temporal do nível de água que está dentro do nosso volume de controle. Que é isso que queremos determinar, é uma expressão justamente para a taxa de variação do nível de água, neste caso, a subir à medida que a água entra no tanque. É o dHdt, é a velocidade de subida da água. Então, substituindo os caudais máximos de entrada, que só temos a entrada, por ρVA, seja para a secção 1, ρ da água vezes a velocidade em 1 vezes a área 1, assumindo mais uma vez que a velocidade é uniforme, mais o que está a entrar pela secção 2, ρ da água vezes V2 vezes A2, que reparem, isto é sempre igual à massa volúmica vezes o caudal volúmico, caudal máximo igual a ρQ. Então, substituindo isto tudo na nossa equação, nós ficamos com dHdt, o termo que aqui fica, e dividindo já por ρ da água vezes a área do tanque, tem que ser igual à soma dos dois caudais máximos, o que, dividindo tudo por ρ, ficamos com esta expressão para a variação da superfície, do nível de superfície da água. Ou seja, a velocidade
com que a superfície sobe vai ser igual à soma dos dois caudais volúmicos a dividir pela área do tanque. O que faz sentido, porque imaginem que a soma do caudal 1 e do caudal 2 dão 1 metro cúbico por segundo. E não, imenso, mas seja, para a título de exemplo. E que o tanque tem uma área de 1 metro quadrado. Ora, se nós estamos a introduzir dentro do tanque 1 metro cúbico por segundo e a área é de 1 metro quadrado, quer dizer que a superfície vai ter que subir a uma taxa de 1 metro por segundo, para que esse 1 metro por segundo vezes a área nos dê o 1 metro cúbico por segundo que resulta da soma dos dois caudais volúmicos. Cá está. Isso era algo que podíamos deduzir à partida e que aqui estamos a deduzir mais formalmente usando o teorema de transporte de Reynolds. Depois tínhamos, só voltando atrás, uma determinação da taxa de variação da H, usando aqui valores para os diâmetros da secção de entrada 1 e 2, para a área do tanque e para as velocidades dos fluxos na secção 1 e na secção 2. Eu isso não vou apresentar aqui, apenas vos vou dar os resultados, que são simples de calcular, mas em todo caso, se o quiserem fazer, penso que seria boa ideia para praticarem. Então temos o caudal 1 dará 4,42 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos por segundo, enquanto que o caudal, isto tudo caudais volúmicos, caudal 2 será de 2,651 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo. Para uma área do tanque de 0,18 metros quadrados, dada no enunciado, isso implica que o nível da água estará a subir com uma velocidade de 1,72 centímetros por segundo, à medida que enche. Muitas vezes os alunos, a pergunta que fazem neste exemplo é, ok, e se o tanque estivesse aberto em cima, como é que fazíamos essa análise? Ora bem, nesse caso, podíamos fazê-la de várias formas. A mais, a que se calhar exemplifica melhor o uso do teorema de transporte de Reynolds com aquilo que acabamos de fazer, é considerar, muito bem, agora, estando o tanque aberto, nós temos uma saída. Portanto, em cima teríamos um fluxo de ar a sair à medida que o nível da água subia. E, portanto, teríamos que incluir um caudal de ar de saída nesta equação aqui. Portanto, este termo não seria igual a zero. Portanto, teríamos um fluxo de ar a sair que teria um caudal também roda o ar vezes uma velocidade, que seria igual ao dH/dt, no fundo, porque à medida que o nível da água sobe, o fluxo, o ar sairá com a mesma velocidade, vezes a área do tanque. Ao mesmo tempo, aqui, o segundo termo do nosso integral da quantidade de massa dentro do volume de controle. A quantidade de ar que estaria dentro deste volume de controle imóvel, fixo, estaria a diminuir à medida que ele sair. E, portanto, este termo deixaria de ser zero e teria que ser modelado também, portanto, no nosso modelo matemático. E chegaríamos à mesma resposta, basicamente. Okay? Só que não estaríamos com estaríamos a modelar um caso ligeiramente diferente, mas que não teria impacto no valor do dH/dt, na verdade. Onde isso teria impacto é num problema que está a montante daquilo que estamos a analisar, que é no trabalho que bombas teriam que fazer para manter esta velocidade de subida da água, porque, no caso presente, com a caixa fechada, o ar ia aumentar essa resistência com o tempo. No caso do tanque estar aberto, essa resistência não existiria e as bombas não teriam que trabalhar. Vamos então ver um segundo exercício, um segundo exemplo,
em que desta vez temos um tanque cilíndrico de diâmetro 0,9 metros e que tem um nível de água inicial de 1,2 metros, estando aberto depois à atmosfera. No instante t igual a 0, portanto, no instante inicial, é aberto um orifício na base do tanque, com um diâmetro de 1,3 cm, por onde a água começa a escoar com um jato. Em que o diâmetro do jato, vamos considerar estes 1,3 cm também, o diâmetro do orifício. A velocidade do jato de água que se forma relaciona-se com a altura da água, H, pela expressão VJ igual a raiz quadrada de 2GH. Isto, na verdade, o que está aqui a acontecer é, no fundo, uma conversão de uma energia potencial, ρGH, numa energia cinética. É algo que depois vamos analisar mais à frente, na cadeira. Neste momento, esta relação entre o nível da água e a velocidade do jato é equidade. Okay. O que queremos determinar é quanto tempo é que será necessário para que o nível da água deixe para metade de 1,2 metros iniciais para 0,6 metros. Ora então, deixem-me compartilhar agora aqui o ecrã do tablet. Não está a querer ser compartilhado. Muito bem. Então, já temos aqui o exemplo desenhado, com o nosso tanque de água e com os dados que foram dados no enunciado. Então, neste caso, partindo, mais uma vez, da equação do teorema de transporte de Reynolds para a conservação de massa, nós vamos ter uma derivada temporal do volume de água que está dentro do volume de controle. Deixa-me escrever à portuguesa já agora, DC, menos os fluxos de massa que entrem, mais os fluxos de massa que saiam. Isto tudo tem que ser igual a 0 pela equação conservativa da conservação de massa. Ora, como não temos caudais mássicos a entrar, este termo vai ser igual a 0. Ao mesmo tempo, a única quantidade dentro do integral que varia no tempo é, mais uma vez, a altura h da água. E, portanto, podemos tirar, considerando que a massa volúmica da água não varia no tempo, nem a área do tanque, nós ficamos com esta expressão e, mais uma vez, a derivada temporal atua apenas sobre a altura do nível de água que está no tanque. Isso terá que ser igual ao único caudal máximo de saída. Esse caudal máximo, recorde-se, vai ser igual a ρ vezes a velocidade vezes a área, em que isto é o caudal volúmico. Se analisarmos as unidades, o caudal máximo tem unidades, é um caudal, portanto é por segundo, massa, quilograma por segundo, vai ser igual à massa volúmica quilograma por metro cúbico, vezes uma velocidade metro por segundo, vezes uma área metro quadrado. Os metros desaparecem e ficamos com o quilograma por segundo. Da mesma forma, para aqui, isto temos metro cúbico por segundo, para o caudal volúmico,
que é igual à velocidade vezes a área. Okay? Sempre tiverem dúvidas nestas expressões, a análise dimensional é sempre útil para esclarecer se a expressão está bem construída ou não. Isto porque, tipicamente, equações para o caudal mássico e caudal volúmico não são dados num formulário de exame, é algo que vocês devem saber e que esperamos que com a prática não apresente dúvidas, no fundo. Ora bem, continuando. Então, substituindo agora o caudal mássico de saída por ρ, velocidade do jato, vezes a área do jato, e substituindo ainda, já que é dado, a velocidade do jato por uma expressão onde temos a altura do nível da água num determinado instante, portanto, h vai estar a variar no tempo à medida que o nível da água desce, h vai descendo e, portanto, a velocidade do jato também desce. Penso que isto é intuitivo. Se vocês fizerem um furo na base de um garrafão, a água sai inicialmente com uma velocidade x e essa velocidade vai diminuindo à medida que o garrafão se esvazia. É o mesmo conceito. Então, vou repetir mais uma vez o lado esquerdo da equação e agora substituir a velocidade do jato por, um bocadinho mais, 2GH, isto tudo vezes a área do jato. Então, a derivada temporal do nível da água vai ser igual, e eu já vou cortar os ρ's de cada lado, vai ser igual a menos raiz quadrada de 2GH, portanto, menos a velocidade do jato, vezes a área do jato sobre a área do tanque. Agrupando as o tempo de um lado e o h do outro, nós podemos reescrever isto usando dt igual a menos a área do tanque, isto agora vai inverter, porque eu estou a passar o tempo para o lado direito e os termos do lado direito para o lado esquerdo. E ficamos com este termo para o H. Então, agora vamos integrar o lado esquerdo e o lado direito. E vamos também substituir o rácio das áreas pelo rácio dos diâmetros ao quadrado. Eu estou a tirar para fora do integral, para fora do integral, tudo o que não depende do H. E, portanto, não necessita de ser integrado. E ficamos então com a integração apenas da raiz quadrada de h, que está aqui a aparecer duas vezes. Eu vou ter que apagar daqui, vou escrever outra vez este denominador. Portanto, aqui fica só raiz de 2g, o h, que estava dentro da raiz na linha acima, está agora dentro do integral.
Ora bem, como vamos fazer aqui uma nota, o integral da raiz quadrada de h vai ser igual a, portanto, mas como está no numerador, no denominador, vai ser de menos 1/2, então isto fica h sobre 1/2 a dividir por 1/2. Portanto, somamos 1 ao expoente, não é? E dividimos por essa soma também no denominador. Então, substituindo, ficamos com uma expressão para o tempo. O tempo igual a raiz quadrada do nível de água inicial menos a raiz quadrada do nível de água final, a tal metade, os 0,6 metros, a dividir pela raiz de 2G, não, porque eu vou simplificar aqui outra coisa. G sobre 2, já explico porque é que o 2G passou para G sobre 2, e isto tudo multiplicado pelo rácio dos diâmetros ao quadrado. Ora bem, porque é que a raiz de 2G passou para a raiz de G sobre 2? Porque tínhamos este 1/2 aqui. Ora, esse 1/2 aqui tem que ser transposto também, portanto estaria aqui no denominador, ao lado da raiz de 2G. O que eu fiz foi pôr este 1/2 ao quadrado, para o poder pôr dentro da raiz de 2G, e então ficamos com 2G dividido por 1/4, o quadrado de 1/2, e portanto o 2 desaparece e temos que pôr ainda um outro 2 por baixo do G. Okay, é por aí que eu entro. Não é estritamente necessário para resolver o exercício, mas fica mais arrumada a álgebra aqui. Substituindo agora, sabemos estes valores todos, portanto H0 será o 1,2, o nível de água inicial, H2 0,6, o nível de água final, G 981, o diâmetro do tanque de 0,9 metros e o diâmetro do jato de 1,5 centímetros, se não me engano, 1,3 centímetros, perdão. Fazendo esta conta, concluímos que o tanque demora 694,4 segundos até o nível de água baixar de 1,2 para 0,6 metros. Um exercício que vocês podem fazer aqui para de facto comprovar que o tanque começa a esvaziar mais depressa, porque a velocidade é mais alta, e a taxa de decaimento do nível de água vai baixando, vai ficando mais lento, é vocês repetirem este exercício, ou esta conta final, na verdade, que é a única coisa que precisam de fazer, para, por exemplo, 0,9 metros do nível de água, ou seja, quanto tempo é que demora a esvaziar de 1,2 para 0,9. E esse tempo deverá ser mais curto do que o tempo subsequente de 0,9 para 0,6. A soma dos dois tempos, contudo, dará estes quase 700 segundos, ou seja, 11 minutos e meio, mais ou menos. Espero que esteja claro. Qualquer dúvida que tenham sobre este exercício ou outro, depois podem colocá-la no horário de atendimento, numa aula TP ou enviar um mail.